análise de O Maior Amor do Mundo, ainda dentro do tema mães, trazendo esse filme que fala sobre o Dia das Mães e fala sobre o que o Dia das Mães constela em nós. Sobre o que eu tô falando? Sobre o complexo materno. Tá? O que é o complexo materno? O complexo materno é um conglomerado de emoções, experiências, informações, projeções, filmes que você assistiu, todas as suas experiências com figuras maternas, tudo isso forma um conglomerado de informações dentro de você que quando surge um tema, por exemplo, o Dia das Mães, esse complexo, esse emaranhado de conteúdo é constelado, é tocado, e aí emerge uma série de conteúdos dentro da gente, que a gente às vezes nem tá pensando naquilo, mas aquilo emerge. O filme conta sobre isso. O filme fala sobre o Dia das Mães e vai contando diferentes maternidades, né? Diferentes estágios da maternidade, diferentes assuntos relacionados ao complexo materno, que toca tantos assuntos porque trata desse lugar fonte, né? Fonte da nutrição, fonte de como a gente se relaciona com a vida, fonte de como a gente se entrega para os relacionamentos, fonte de como eu posso acreditar ou não que eu posso ser amada, e a gente vê tudo isso nesses personagens do filme, tá? Então vamos começar, conforme o filme vai apresentando, a gente vê duas mulheres, filhas, irmãs que moram uma do lado da outra, unidas, se fortalecendo contra a mãe. Porque é uma mãe que aparentemente parece ter traços narcisistas, é uma mãe que idealizou as duas, que não aceita nada. Então elas, por não conseguir corresponder à idealização da mãe, elas fogem, né? Vão morar longe da mãe, rompem, uma delas rompe com a mãe, a outra fica sustentando uma mentira, e as duas não conseguem muito fluir na vida por conta desse nó. E aí o Dia das Mães vai trazer o assunto para ser resolvido. Então, numa delas, ela mente para a mãe que tá noiva do cara exatamente do jeito que a mãe quer, mas está num relacionamento homossexual e adotou uma criança. E a outra se casou com um homem de uma cultura que a mãe não aprova, de uma raça que a mãe não aprova, e aí pronto, não. Então não pode, então ela também não conversa com a mãe. E a vida das duas está parada. E uma delas, né, essa casada com um indiano, fala: eu sinto um vazio no Dia das Mães. Ou seja, quando constela esse complexo, emerge esse vazio de não ter, presta atenção no que eu vou falar, um conteúdo de Erich Fromm, não ter a afirmação da vida que vem do relacionamento com a mãe. Tá? Então, a mãe e o amor da mãe produzem em nós a afirmação da vida. Ou seja, para que a gente possa dar um passo para além, né? Eu quero avançar em como eu me relaciono, eu quero ter uma nova conquista, eu quero constituir uma família, eu quero começar um novo relacionamento, eu preciso revisitar esse núcleo. É esse o ponto, tá? Preciso revisitar esse núcleo e acessar uma nova afirmação da vida e da minha própria identidade para poder seguir adiante, tá? Então, a gente tem essas duas aí presas na idealização da mãe, e aí a mãe aparece, e aí elas têm lá os assuntos. Então, veja que o filme, ele apresenta os problemas, mas não apresenta as soluções. Então, ele apresenta todos os problemas e aí depois tudo magicamente se resolve. Pronto. É sobre isso o filme. Então, a gente vai ter que ficar só com os problemas, já que o filme não elabora as soluções, porque ele não se propõe a isso, só se propõe a comentar sobre o que o Dia das Mães evoca em cada um de nós. Aí a gente tem a jovem mãe que não quer se casar, ali numa simbiose com a sua filhinha, e que por causa do puerpério, por causa da maternidade biológica, né, da experiência com a maternidade, ela precisa olhar para a relação com a mãe biológica que ela não havia olhado até então.
Então, olha que tudo que a maternidade aciona em nós e toda essa linha do complexo materno que eu falo muito aqui para vocês, que é uma linha que vem da mãe, passa por você e se manifesta na sua maternidade. Então, quando a gente vai trabalhar a maternidade, quando a gente vai deitar no divã, a gente vai olhar para toda essa linha, para todo esse fio. E essa menina é convidada, então, incentivada pela amiga a ir procurar a mãe biológica. E entender exatamente por que essa mãe não quis ela. Porque a mãe não quis ela não consegue querer uma família, querer um vínculo profundo, porque ela está com o amor interrompido. Aí ela encontra com a mãe, a gente chega então na Miranda, né, que é a Julia Roberts, e essa mulher também, ela eu acho que é o caso mais curioso para se comentar. A gente descobre que ela engravidou cedo, a mãe se revoltou contra, fez ela dar a filha e ela, a partir daí, olha que loucura, por lealdade à mãe, entra nessa autopunição de não se permitir nenhum outro relacionamento. Então ela se torna essa mulher super realizada, que todo mundo projeta tudo nela, ela vende tudo super bem, porque ela com o amor interrompido, se fechou completamente para esse lugar e ficou ali esse receptáculo perfeito da idealização alheia, vendendo coisas na internet, né, ou na televisão. E aí ela encontra a filha, retoma esse relacionamento e olha quando ela se libera para a vida. Quando, no lugar da própria mãe, casa a filha. Então, veja, a mãe não autorizou que ela ficasse com o menino que ela gostava e formasse a família. E ela retoma aquilo num movimento de compensação e casa, então, a filha para poder se liberar, né? Casa a filha com a neta no colo para poder se liberar para a vida. E aí, por último, a gente tem o assunto da competição entre mulheres, que também é um assunto relacionado ao complexo materno, tá? E aí, são duas mulheres competindo, a mãe e a madrasta. Então, a mãe é divorciada, se separa e se volta em simbiose completamente para os filhos e se fecha, ferida, porque o marido está lá se relacionando, foi para outros relacionamentos, né? Deixou de ser marido dela e foi para outros relacionamentos. E aí até que ele se casa. E ela, ainda numa esperança de retomar aquela família, fica completamente chocada e aí se vê dentro desse lugar da competição entre mulheres quando ela precisa dividir os filhos. E aí tem toda a história ali que vocês veem, porque a madrasta é muito legal e os filhos gostam muito e ela vai vivenciando esse processo dentro dela até que ela aceita dividir. E quando ela aceita sair dessa simbiose com os filhos, o que acontece? Surge a possibilidade de um novo relacionamento amoroso. Então eu achei tão legal esse filme para mostrar bem direitinho para vocês que assim, ó, quer fazer a vida liberar uma nova medida? Dá uma olhadinha no complexo materno, entende? É para isso o nosso curso Mães no Divã. Então se você quer lidar com isso, já sabe.